Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao curso de Economia Monetária. No curso de Economia Monetária, teremos a oportunidade de abordar o papel da moeda, o funcionamento do sistema financeiro nacional, as teorias mais consagradas de economia monetária e os problemas relacionados à inflação. Na aula de hoje abordaremos o capítulo 1. Nosso livro-texto será Economia Monetária, Lopes e Rossetti. O capítulo 1 corresponde à introdução ao estudo da moeda. Tem como objetivo abordar os seguintes pontos: origem e conceito da moeda, as funções da moeda e sua importância. As funções são intermediária de trocas, medida de valor, reserva de valor, poder liberatório, padrão de pagamentos diferidos, instrumento de poder. Dando sequência, vai abordar as características essenciais da moeda. Posteriormente, a evolução histórica da moeda, um esboço. Como ocorreu essa evolução histórica a nível de Brasil e a importância da moeda para poder ser realizado as atividades econômicas. Ao primeiro tópico do capítulo temos origens e conceito da moeda. Inicialmente, os agrupamentos humanos eles se caracterizavam por serem nômades. Eles tinham, portanto, padrões simples de atividade econômica, viviam principalmente da exploração da natureza e a característica era a realização de escambo. Nesse contexto de agrupamentos humanos iniciais, portanto, a gente tinha que as necessidades elas tinham restrições e elas correspondiam basicamente a itens de alimentação e proteção. A alimentação seria, por exemplo, caça, pesca, coleta de frutos, e proteção seria prevenir-se com relação a ataque de animais e as adversidades do tempo, neve, chuva, calor intenso e do clima. Os processos de conservação dos produtos nessa época eles eram primitivos, ou seja, não tinha capacidade de durar por muito tempo. E via de regra, os excedentes eram destinados a formar estoques para passar por alguma adversidade que poderia ocorrer. Caso esse estoque fosse sobressalente a essa primeira necessidade de sobrevivência, era realizada trocas. Trocas eram realizadas. Para que as trocas pudessem ser realizadas, tinha que existir a dupla coincidência de desejos. Ou seja, o indivíduo A, ao procurar o indivíduo B, ele deveria oferecer o produto que o indivíduo B tivesse interesse, bem como o produto que o indivíduo B desejasse seria ofertado pelo indivíduo A. Isso persistiu até ocorrer a primeira Revolução Agrícola. Na primeira Revolução Agrícola, permite que os agrupamentos humanos eles fiquem mais complexos e dá espaço ao sedentarismo. Permite o desenvolvimento da agricultura, o homem passa a dominar técnicas de cultivo, não ficando mais dependendo apenas da coleta, e ele passa a domesticar animais, não dependendo, portanto, da caça de animais. Ele criaria seu rebanho cresceria e ele faria uso de um percentual para sua alimentação para a realização de atividades. A produção, portanto, ela passou a ser diversificada. Mais itens estavam disponíveis para o consumo da população. A partir do momento que as atividades humanas se tornaram mais complexas, que o homem passa a ser sedentário, ele se especializa na produção de determinada atividade.
Então, portanto, há a promoção da divisão social do trabalho. Algumas atividades que surgiram nessa época, em que os agrupamentos humanos se tornaram mais complexos a partir do domínio da técnica da agricultura e da domesticação dos animais, são guerreiros, responsáveis pela proteção do agrupamento humano, agricultores, responsáveis pelo cultivo da terra, pastores, responsáveis pelo lado espiritual da comunidade, e os artesãos, responsáveis pelo fornecimento de utensílios necessários para o cotidiano da época. Exemplo de ocupação inicial que marca a passagem da estrutura nômade para a estrutura sedentária de fixação do ser humano. É a ocupação que ocorreu nos deltas do rio Nilo, Tigre e Eufrates, que ficou conhecido como crescente fértil à época do Egito Antigo. De maneira sucinta, a gente tem que, com a maior diversificação de produtos colocados no mercado, por meio da agricultura ou da criação de animais, passa a existir a dificuldade de coincidência dos desejos. A partir do momento que eu tenho a dificuldade de o produto A ser convertido no produto B, porque ambos os que estão negociando querem trocar, a sociedade vai dando a resposta e criando processos indiretos de pagamento. Dessa forma, a troca de mercadoria ela é realizada pela troca de um bem que é considerado pagamento universal. Com o tempo, há a generalização da aceitação desses produtos específicos. Nesse momento, a gente tem a origem da moeda primitiva. A moeda, para ser moeda, ela tem que desempenhar 6 funções: ser intermediário de troca, ser medida de valor, ser reserva de valor, ter o poder liberatório, corresponder a um padrão de pagamento diferido, aceito, e ser um instrumento de poder. Com relação à primeira função de moeda, a intermediária de trocas, temos que ela desempenha o papel de intermediária da relação de troca das transações. Ou seja, a moeda é o bem necessário para que o produto A se converta em um produto B. Teremos a necessidade de ter um equivalente comum, e esse equivalente comum é o que é o intermediário de troca, e essa função é desempenhada pela moeda. A partir do momento que ela é a função intermediária de trocas, vai possibilitar o quê? Que a economia deixe de trocar produto por produto e siga para uma economia monetária. A partir do momento que não é necessário ocorrer a dupla coincidência de desejos para se efetivar relações, transações nos mercados, há a elevação da eficiência econômica, porque abre espaço para mais especialização da produção, uma maior divisão do trabalho e, consequentemente, ao aumento da quantidade de bens e serviços disponíveis para serem adquiridos. O maior nível de especialização, portanto, se verifica, temos, portanto, uma divisão social do trabalho. A partir do momento que eu tenho um intermediário de troca, há a queda no tempo da transação. O indivíduo, por exemplo, que saia lá com seu produto a partir de uma coleta, coco, e que buscava carne, na época do escambo, ele tinha que encontrar um indivíduo que queria se desfazer da sua carne para adquirir coco. Isso poderia ser a primeira pessoa que ele encontrou,
a segunda, a terceira, tinha um tempo de transação maior. A partir do momento que ele diz vende-se coco por tantas unidades da moeda de referência, o indivíduo que possui a moeda de referência pode ir lá e adquirir o coco. A partir do momento que o indivíduo que vendeu o coco adquire a moeda, ele pode adquirir qualquer bem que ele deseje. Portanto, eu vou extinguir a coincidência de desejo. Vou ter uma maior liberdade para escolha. Vou ter a faculdade de decidir o que comprar e o momento que comprar. Porque a partir do momento que eu desfaço do bem que eu coloquei no mercado, eu não sou obrigado a adquirir um bem logo em seguida. Eu tenho a moeda e a moeda possibilita-me a tomada de decisão no presente ou no futuro, de acordo com a minha conveniência. A segunda função da moeda é medida de valor. Medida de valor. É primordial para que moeda exista. A partir do momento que a moeda é medida de valor, ela é uma unidade padrão de medida. Para saber o número de relações de trocas que é possível existir na economia, a gente tem que saber o número total de produtos disponíveis no mercado. Por exemplo, numa economia que tem 20 produtos disponíveis, nesse caso, o número total de produtos disponíveis vai ser igual a 20. Eu pergunto, o número de relações de trocas prováveis será igual a número total de bens multiplicado pela diferença de n, que é o número total de bens, menos 1, dividido por 2. Então, substituindo aqui no caso de 20 produtos disponíveis, eu vou ter 20 que multiplica 20 menos 1 dividido por 2. O resultado dessa conta é 190. 190 representa o número de relações de trocas que é possível realizar, dado que eu tenho 20 produtos disponíveis no mercado. Se por acaso eu tiver 1000 produtos, o número total de relações de troca será 449.500. Então, portanto, a adoção de moeda vai permitir uma unidade de conta, uma medida de valor. Eu posso quantificar quanto vale determinado bem ou serviço e eu posso ter uma grandeza de valor que relaciona, por exemplo, a 1 quilo de arroz, a 1 quilo de feijão. Além disso, há a vantagem de elevar as informações econômicas disponíveis. Por meio de um sistema de precificação, eu permito obter informações quantificadas. E a partir do momento que eu aumento o grau de informação, eu vou elevar as minhas informações econômicas. Também terá a possibilidade de contabilizar o nível de atividade econômica. A partir do momento que eu precifico os bens e serviços produzidos durante um determinado período, eu vou ter a magnitude da atividade econômica naquela economia, naquela população específica que está sendo analisada. Essa função de medida de valor vai permitir estruturar a contabilidade social, calcular os valores dos agregados quanto a nível de produção, nível de investimento, nível de consumo, nível de poupança e demais fluxos da macroeconomia. A terceira função da moeda é reserva de valor. É a forma de manter riqueza. A partir do momento que eu faço a venda do bem, eu tenho a reserva de valor, a reserva de riqueza nas minhas mãos, até o momento que eu decidir gastar o que for necessário gastar. A moeda, dessa forma, é o reservatório por excelência do poder de compra. Ela tem liquidez por excelência. Ou seja,
perfeita e plena aceitação pelos agentes econômicos. Quem colocou essa função em evidência foi Keynes em 1936, em seu livro Teoria Geral. De maneira geral, podemos dizer que há dois motivos para que o indivíduo prefira usar a moeda como sendo a sua reserva de valor. É a aceitação imediata em uma grande área geográfica. Por exemplo, o real é aceito no Brasil como um todo. O euro é aceito na Europa como um todo. O dólar americano é aceito nos Estados Unidos na sua territorialidade completa. E a outra é o fato que, ao ter moeda, é um caminho para eliminar a incerteza quanto ao valor futuro dos demais ativos. Porque um carro pode se valorizar de valor, um determinado bem físico pode se desvalorizar, mas a moeda tende a exprimir o valor nominal dela. A quarta característica da moeda é o poder liberatório. O indivíduo que possui a unidade monetária, a moeda, tem capacidade de liquidar suas dívidas, de saldar os débitos. Esse poder liberatório, ele é garantido pelo Estado-nação. Mas para que de fato ocorra isso, ele tem que ter uma aceitação geral, a população tem que confiar. Um exemplo que a gente pode citar assim, de perda da confiança na moeda nacional, é o que vem acontecendo na Argentina, em que é característico do cidadão argentino de suas reservas de valores transformar em dólar e desacreditar na capacidade de guarda de valor da moeda argentina, o peso argentino. A quinta função da moeda corresponde aos padrões de pagamentos diferido. Quando a moeda liquida a dívida, ela constitui em um meio padrão de pagamento diferido. Qualquer pessoa na sociedade que esteja sendo analisada, por exemplo, a sociedade brasileira, de posse da unidade monetária real, consegue liquidar dívidas se usar o seu estoque monetário. Na magnitude que tiver, a dívida que corresponder à magnitude monetária que o agente possua. Portanto, ela vai possibilitar realizar pagamentos ao longo do período de tempo que o agente deter a reserva de valor. Ela, portanto, vai propiciar fluxo de produção e renda. Por exemplo, um trabalhador ele não tem capacidade de sobreviver se ele receber o seu salário apenas ao final do processo de produção. Por exemplo, se eu tiver um marceneiro contratado numa indústria e esse imóvel precisar de um ano para ser fabricado, o salário do marceneiro terá que ser pago por uma periodicidade menor que um ano, para que ele consiga receber as condições, receber o salário e dessa forma, ao receber o salário, ele ter a garantia das suas condições de vida. Do mesmo jeito, podemos analisar pela ótica do empresário. O empresário, para realizar o processo produtivo, ele pode não ter todo o recurso necessário. Então, ele vai buscar um financiamento para girar o negócio. Isso só é possível porque vai existir a moeda. A moeda permite isso. A moeda que vai permitir que o trabalhador tenha recursos para sobreviver ao longo do processo produtivo e o empresário tenha recursos, se necessitarem, para que o processo produtivo chegue ao fim e ele consiga realizar a atividade produtiva. Ou seja,
vai permitir que se faça processo de investimentos na moderna economia. A sexta função da moeda é o poder. Ela é instrumento de poder. Ela é instrumento de poder econômico, poder político e poder social. A partir do momento que a sociedade aceita a moeda como título de crédito, ela permite o direito de haver bens e o direito de haver serviços. A partir do momento que ela dá direito ao poder de decisão a quem é detentor do título de crédito, a pessoa tem, portanto, o poder econômico. E esse poder vai ser caminho para exercer poder político, e esse poder político pode possibilitar a interferência nos direitos político, social e econômico, de acordo com os rumos da sociedade, de acordo com a organização social. Finalizando as funções da moeda, passamos para as características essenciais da moeda. A primeira é indestrutibilidade e inalterabilidade da moeda. A indestrutibilidade e inalterabilidade da moeda significa dizer que a moeda tem durabilidade ao longo de um número considerável de transações mercadológicas. E a partir do momento que a moeda tem durabilidade e que ela não se altera, ela é inalterável, eu terei uma barreira, um obstáculo contra a falsificação. A segunda característica essencial da moeda é a homogeneidade. Uma nota de R$10, por exemplo, ela vai expressar o mesmo valor de qualquer outra nota de R$10. Elas são, portanto, idênticas. Elas são, portanto, idênticas. Tem o mesmo número de informações, a primeira ou a segunda ou a terceira ou a milésima, a infinitésima nota de R$10. O que diferencia é o número de série. Mas R$10 do número de série 1, por exemplo, tem a mesma capacidade de liquidação dos R$10 de número de série 2. A terceira característica da moeda é a divisibilidade. Tem múltiplos e submúltiplos em quantidade suficiente e em valores variados. Por exemplo, o real brasileiro. Ele tem a nota de 2, a nota de 5, a nota de 10, a nota de 20, a nota de 50, a nota de 100, a nota de R$200. Além disso, tem as pratas, as moedas metálicas de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, 50 centavos e de R$1. Dessa forma, a estrutura da moeda real vai permitir que tanto pequenas transações sejam realizadas, como as grandiosas relações sejam realizadas. Dando sequência, a quarta característica essencial da moeda é a transferibilidade. Uma moeda, ela não tem qualquer identificação do seu possuidor atual, nem vai ter identificação do seu possuidor futuro. Ela não apresenta quaisquer informações capazes de identificar o presente proprietário da moeda. Portanto, eu tenho uma facilidade no processo de troca. No entanto, eu reduzo a segurança. A partir do momento que eu identifico a propriedade, quem possui o dinheiro é o dono do dinheiro. A quinta característica da moeda é a facilidade de manuseio e transporte. Não terá dificuldade para realizar o deslocamento. Eu consigo deslocar um grande volume de moeda, realizar pagamentos, sem tantos inconvenientes. O quarto ponto que o capítulo 1 do livro ou texto
aborda é a evolução histórica da moeda. A evolução histórica foi motivada pela necessidade de transpor obstáculos no processo de troca. O escambo não estava mais dando resposta às necessidades de troca, ou seja, eu não conseguia trocar o bem A pelo bem B de maneira direta. Então, eu precisava criar um elemento comum em que fosse aceito por todos e permitisse realizar transações que não fossem a dupla coincidência e simultânea de desejos, que não necessitasse de ocorrer o match da dupla e simultânea coincidência de desejos, o que também possibilitasse o estabelecimento de relações justas. Por exemplo, se uma cabeça de gado equivaleria a 100 kg de sal, mas se eu só quisesse gastar dos meus 100 kg de sal, 50 kg de sal para comprar a cabeça de gado. Se eu cortasse a cabeça de gado ao meio, o animal perderia a vida. Então, não tinha nessa relação proposta a capacidade de estabelecer relações justas, porque o proprietário da cabeça de gado, se desse o boi todo ou a vaca toda, ele não estaria recebendo a quantidade de remuneração correta para receber. Bem como, se o proprietário de sal só se desfez 50 kg de sal em vez de 50, ele não estava pagando a integralidade do valor da cabeça de gado. A resposta que a sociedade deu foram as moedas mercadorias. Para ser uma moeda mercadoria, ela tinha que ter a característica de ser rara e ter o valor de uso, atender a uma necessidade. O valor de uso, dessa forma, funcionava como garantidor do valor de troca. O bem ele era aceito como equivalente de pagamento porque ele tinha utilidade. E assim foi o cobre no Egito, o gado na Pérsia, as conchas na China, o arroz na Índia. No livro, na página 30, a tabela 1.2 tem uma diversidade de moedas mercadorias que foram utilizadas e por qual sociedade fez o uso. Então, com o passar do tempo, ocorreu um processo gradual de desmaterialização. E esse processo gradual de desmaterialização significava o progressivo abandono do valor de uso e apenas a permanência do valor de troca. Ou seja, a moeda inicialmente, para ser moeda, ela teve que ter a característica de ter valor de uso. Com o progresso e desenvolvimento da sociedade, da organização social, o bem escolhido para ser moeda deixou de ter a característica de valor de uso. Agora, moedas mercadorias, elas eram descartadas de tempos em tempos. Isso acontecia por quê? Perdia-se a confiança, por exemplo, pela falta de homogeneidade das mercadorias que estavam sendo utilizadas como moedas mercadorias. Elas eram descartadas também porque não resistiam ao tempo. Por exemplo, o sal, se passasse por uma tormenta de chuva e fosse atingido, ele provavelmente não teria e não manteria a integralidade da quantidade de sal antes da chuva. A dificuldade para transacionar, para transferir, para fracionar também era outra. Como eu já falei aqui, a cabeça de gado tinha que encontrar o equivalente igual ao montante como um todo, porque senão ela não poderia ser fragmentada, fracionada. E a outra dificuldade que as moedas mercadorias apresentavam é que existia uma sobreposição
a sobreposição do valor de uso ao valor de troca. Então, o bem ele ficava seguindo com o valor de troca até o momento que o seu possuidor não fizesse uso do seu valor de uso. A partir do momento que ele fizesse valor de uso, provavelmente ele não permaneceria com o valor de troca. Exemplo, a época que o gado foi utilizado como moeda de pagamento, moeda mercadoria, se o proprietário do gado decidisse matar e fazer um churrasco, ele deixaria de ter o valor de troca que o gado propiciaria e passaria a ter o valor de uso, que é fazer a consumação da cabeça de gado. Com relação ao tópico origem e a evolução do betalismo, é que ele decorreu da busca por moedas e mercadorias que reduzissem as falhas, que a gente apresentou no ponto anterior, que eram as quatro aqui: a perda de confiança, a não resistência no tempo, a dificuldade de fracionar e a sobreposição dos valores de uso e troca. Os metais foram os que melhor se ajustaram a essa característica. O uso de metais como moeda resultou no processo de cunhagem. A cunhagem permitia a certificação do peso e a garantia da circulação, dá, portanto, confiança. Adicionalmente, era um caminho para integração, exemplo, o Império Romano, que nas moedas cunhadas tinha sempre exaltação à fortaleza do Império Romano, e também foi um caminho para cobrar tributos, muito utilizado na Idade Média pelos senhores feudais. Ao cunhar um metal, por exemplo, o senhor feudal ele se apropriava de parte da matéria do metal, de modo que o valor expresso nominalmente pela face do metal não correspondia à quantidade de matéria que estava cunhado nesse metal. Isso é o que ficou conhecido como senhoriagem à época do sistema feudal. Inicialmente, cobre, bronze e ferro foram as moedas metais utilizadas, porém elas não tinham a escassez, elas não eram raras, elas eram abundantes. E dessa forma comprometia-se assim o valor, comprometia-se, portanto, a função de reserva de valor. Posteriormente, o ouro e a prata passam a ser a moeda metal mais utilizada. Eles são os metais monetários por excelência, uma vez que eles são escassos. A cronologia foi: até a segunda parte do século X, o aumento dos metais, o aumento da disponibilidade de metais acompanhava o crescimento no fluxo das transações. Do século XI ao século XV, dificuldades ocorreram na oferta dos metais adotados como moedas. No entanto, a partir do século XVI até o século XVII, ocorreu um alívio nesse déficit de metais preciosos a partir do ouro que foi extraído das Américas pelos espanhóis. Finalmente, no século XVII, no final do século XVII e a primeira parte do século XIX, há a escassez de moeda resultante do período de Revolução Industrial. Uma grande quantidade de bens e serviços começa a ser ofertado. A partir da regularização, e isso só foi regularizado na segunda metade do século XIX, com as novas jazidas descobertas na Austrália, Califórnia e posteriormente na África do Sul. O aparecimento da moeda papel. As dificuldades da moeda metal, como deslocamento e roubos, acabou propiciando
um caminho para surgir moeda-papel. Após os renascimentos, os comerciantes passaram a depositar os seus recursos metálicos, ouro e prata, em casas de custódia. Normalmente essas casas de custódia eram de propriedade de judeus, cambistas, ourives e abadias. Essas, por sua vez, emitiam certificados de depósitos. E esses certificados eram lastreados 100%. O que estava escrito no certificado era a quantidade de ouro e de prata que havia se depositado nessas casas de custódia. E esses papéis que falavam a magnitude de riqueza que o indivíduo detentor do papel tinha, passou a circular para liquidar as transações. Dessa forma, tornou-se uma moeda representativa, uma moeda papel. Então, o aumento da produção e do comércio levou ao desenvolvimento do sistema monetário e levou à criação da moeda papel. A partir do momento que não existia, que a sociedade, a partir do momento que a sociedade verificou que nem todos os proprietários iam buscar suas reservas depositadas e que a periodicidade era assíncrona, a busca pelos metais não era simultânea por todos, abriu-se caminhos para depósitos assíncronos, a emissão de certificados não lastreados, ou seja, a moeda fiduciária igual a moeda papel. A moeda fiduciária caracterizava-se por lastro menor do que a quantidade de depósitos realizada. Dessa forma, reduzia a garantia de conversão. Essa redução da garantia de conversão levou à queda, por exemplo, da crise das casas fiduciárias. Uma delas foi na França após a morte de Luís XIV e na Inglaterra em 1793, que a conversibilidade não foi concretizada. Ocorreu o descrédito e a quebra de várias casas fiduciárias quando as pessoas buscaram os depósitos que não tinham na sua integralidade disponíveis nas casas fiduciárias. Outra característica da moeda fiduciária é que ela é emitida por particulares. A consequência da moeda fiduciária é que o Estado passou a regulamentar as emissões em 3 tipos. O primeiro tipo é o sistema de cobertura integral, onde a emissão só é autorizada se tiver 100% de lastro. Isso foi adotado pela Inglaterra em 1844 e pelos Estados Unidos em 1874. O segundo sistema é o sistema de reserva proporcional. Determina uma proporção legal entre as emissões realizadas e as reservas. Ou seja, aumentar as emissões só poderiam se as reservas fossem elevadas. E a magnitude de elevação das emissões, por exemplo, na Alemanha e na Bélgica, correspondeu até 30%. E nos Estados Unidos, em 1913, até 40%. O terceiro tipo de sistema em que o Estado regula as emissões é o de teto máximo. É determinado um teto máximo para a emissão. E esse teto máximo não está relacionado com o volume das reservas. Ele, portanto, é mais flexível, mais fácil de regular a oferta de moeda, a oferta monetária. A rigidez verificada no sistema de cobertura integral, no sistema de reserva proporcional, principalmente, acabou resultando na emissão de notas não conversíveis, ou seja, notas inconversíveis. Isso ocorreu na Rússia em 1885, durante a Guerra da Crimeia, na Turquia em 1872, na Inglaterra em 1797, com a Guerra na França, na Áustria em 1866
e em todos os países durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918. Após a Primeira Guerra, buscou-se restabelecer a convencionalidade e criou-se dois sistemas. O Gold Exchange Standard, que garante a conversão frente a uma moeda estrangeira, e essa moeda estrangeira, por sua vez, ela tem conversão em ouro, e o Gold Bullion Standard, que garante a conversão em lingotes de ouro, normalmente 5 libras de peso. Porém, na Grande Depressão, que ocorreu de 1929 a 1933, foi abandonado a modalidade de conversão, à exceção para os Estados Unidos, com o dólar, que ele manteve esse sistema de reserva proporcional até 1971, quando abandonou as garantias metálicas. Hoje, quase a totalidade dos sistemas monetários eles são fiduciários. Dessa forma, eles se caracterizam por ausência de lastro em metais, absoluta inconversão da moeda para metais, emissão monopolizada pelo Estado. O Estado tem o direito de monopólio de emitir moeda. Outra moeda que também surgiu foi a moeda bancária. A moeda bancária foi criada a partir da aceitação de liquidação de pagamentos por meio dos comprovantes de depósito bancário. E só foi possível porque não existia um entendimento por parte do Estado e da sociedade que a moeda bancária estava sendo utilizada como um mecanismo, estava sendo utilizada como uma moeda. Hoje a moeda bancária corresponde à maior parcela dos meus pagamentos. Ela é escritural, porque lança crédito e débito ao seu titular. E ela é invisível porque não tem forma física. Então, a moeda fiduciária e a moeda bancária constituem somente e fundamentalmente em valor de troca. O penúltimo ponto desse capítulo é a evolução histórica da moeda no Brasil. Os fatos que influenciaram na moeda são a modificação da organização do poder, colonial para mercantilista, consolidação e decadência do império e república. Em cada momento da estruturação da sociedade brasileira em colonial, imperialista ou república, teve-se um ordenamento na perspectiva da unidade de pagamento, a moeda. E sempre existiu conflitos entre quem defendia o acúmulo dos estoques de metais, denominados metalismo, e os que defendiam a utilização de papéis como forma de pagamento. Outro fato histórico que influencia na história da moeda são as guerras. Por exemplo, a guerra que o Brasil enfrentou no Paraguai, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Dando sequência, também tem as crises econômicas. A crise da Grande Depressão de 1929, em que títulos que foram negociados não encontraram compradores na Bolsa de Valores norte-americana. E os processos inflacionários recorrentes são fatores que justificam a mudança de moeda. Os processos inflacionários recorrentes, por exemplo, de 1960, de 1980 e início dos anos de 1990. Então aqui para a gente entender um pouco da longevidade das moedas brasileiras, vamos tratar aqui apenas do Brasil República, pós-independência. O Cruzeiro vigorou de 1942 a 1967. Nesse meio termo, nesse período, em 1945, foi o fim da ditadura do Estado Novo. E em 1954 foi quando ocorreu o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Em 1960, ocorre a inauguração de Brasília, governo de JK, Juscelino Kubitschek. Em 1961, a renúncia de Jânio Quadros. E em 64, ao início da ditadura militar. Logo em seguida, ao início da ditadura militar, o Brasil adota o Cruzeiro Novo,
e ele vigorou de 1967 a 1970. Em 1970 era o auge do milagre econômico, e foi nesse momento que ocorreu a troca de Cruzeiro Novo por Cruzeiro. De 1970 a 1986 foi o período que o Cruzeiro permaneceu com moeda no Brasil. Dando sequência, ocorreu o Cruzado, de 1986 a 1989. Lembrando que em 1985 foi o processo de redemocratização do Brasil. Em 1989 a 1990 tivemos o Cruzado Novo. No período de 90 a 93 ocorreu o Cruzeiro e esse período foi marcado pelo impeachment de Collor. O Cruzeiro Real vigorou de 1993 a 1994. Em 1995 iniciava-se o governo de Fernando Henrique e iniciava-se a origem da atual moeda que temos no Brasil, que é o real, em 1994. O real tem a particularidade de ter sido criada a URV como indexador para a equivalência de valor do Cruzeiro Real com a nova moeda que seria implementada, o real. E por fim, o último ponto do capítulo, ele aborda a moeda e a atividade econômica. Os agentes que transacionam são as famílias, as empresas, o governo e os intermediários financeiros. E os processos basicamente são produção, consumo e acumulação. Isso é sintetizado no fluxo financeiro apresentado abaixo. Por exemplo, as empresas contratam das famílias, trabalham. Número 1. Por sua vez, as famílias vão ser remuneradas por salários. E esses salários serão utilizados para a compra de bens e serviços oriundos das empresas, que receberão os pagamentos de bens e serviços. As famílias pegarão parte da sua renda e pagarão os impostos ao governo. O governo, por sua vez, também vai receber o pagamento de impostos de empresas. E ele vai adquirir bens e serviços das empresas. O governo ele pode realizar, com recursos que obtém dos impostos, investimento no sistema financeiro ou investimento na formação de capital. O sistema financeiro pode financiar recursos para as famílias que são deficitárias, para as empresas que são deficitárias e para o governo quando são deficitárias. Por sua vez, famílias, empresas e governo podem investir no sistema financeiro. O sistema financeiro fornece financiamento para as empresas, financiamento para as famílias e financiamento para o governo. E isso possibilita a formação de capital. Portanto, a moeda é que viabiliza as transações. Moeda é o elemento central. Dessa forma, a gente encerra o capítulo 1 e conseguimos abordar a origem e o conceito da moeda, as funções da moeda e sua importância, características essenciais da moeda, a evolução histórica da moeda, a evolução histórica da moeda no Brasil, a moeda e a atividade econômica. Dessa forma, finalizamos o conteúdo do capítulo 1. Recomendo mais uma vez a leitura do capítulo 1 e a realização das atividades referentes ao capítulo 1, bem como recomendo a leitura do capítulo 2. Bons estudos! Até a próxima videoaula.